salve galera do Papo do Cotidiano com Jesus. E hoje, galera, estamos no nosso vídeo de uma maneira bem diferente. Vocês podem perceber que o ambiente está diferente. Estou aqui na casa do meu amigo Júnior Silva. Vai aparecer o meu Instagram aqui embaixo, né? É Enedil, tá? Enedil Silva. Ah não, sai daí. É Enedil. Papo do Cotidiano com Jesus. Bem, galera, estamos hoje de uma maneira bem diferente iniciando o nosso vídeo, de um cenário diferente. Vocês podem perceber que eu estou numa casa diferente da casa do meu amigo Júnior. Então, gente... Isso vai aparecer no meu Instagram aqui embaixo. Isso aí, galera, tá aí na descrição aí certinho, segue o cara lá no Instagram, tá bom? E estamos também com a nossa fofura aqui, como é que é teu nome? Maria. Maria. E aqui atrás tem um cara que não é feio. Sou Eduardo e eu não sou feio. E, gente, justamente aí nesse clima aí de alegria mesmo, de simplicidade, nós vamos falar hoje sobre dependência de Deus. Porque hoje em dia se fala muito sobre depender de Deus, mas afinal o que é depender de Deus se nós, né, Juninho? Nós somos criados desde pequenos a ser dependente de outra pessoa. A sociedade impõe uma cultura pra gente ser independente, né? Justamente, galera, justamente. Então aí dá um nó na cabeça e realmente só o Espírito Santo para iluminar, ok? Exato. Então fique com nós até o final deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né, Maria? Já é inscrita no canal, Maria? Não, né? Tu vai se inscrever, né? A Maria vai escrever, o Dudu vai escrever, o Juninho já é inscrito, já. O Juninho é fechamento. E é isso aí, é nóis! Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, lavando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Te amo, Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero.
Santo de Deus. Oh Pai, esse é o momento, Pai, que nós mais queremos, Pai, que nós mais desejamos, Pai. Que é o momento, Pai, de estar, Senhor, na Tua presença, Deus. Que é o momento, Pai, de poder estar, Senhor, no Teu colo, Pai. De que é poder, Senhor Jesus, correr em direção a Ti, Espírito Santo. Que é poder, Espírito Santo, de poder, Senhor, nos abandonar em Ti, Deus, dos nossos medos, Pai. Das nossas angústias, Pai, das nossas limitações, Pai, de nós poder nos abandonar em Ti, Senhor. Oh, Paizinho, nos ensina a ser dependente, Pai. Nos ensina, Pai, a ser dependente de Ti, Senhor. É difícil, Pai. É difícil, Espírito Santo, ser dependente de Ti. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, assim como uma criança, Pai. Assim como uma criança que é dependente do Pai, que é dependente da mãe, Deus. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, nos ensina. Nos ensina, Paizinho, nós queremos aprender, Senhor Jesus, de Ti, Pai. Nós queremos aprender de Ti, Espírito Santo. Fica conosco, Pai. A palavra de Deus, ela diz em Salmos que assim como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor também se compadece de cada um de nós. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, que somos carne, que somos seres humanos que estamos ao mesmo tempo em pé, mas que nós estamos sujeitos a cair, que nós estamos sujeitos a cometer erros como Abraão cometeu, como Davi cometeu, como o profeta Elias cometeu, erros que heróis da Bíblia cometeram, que nós estamos sujeitos. E esse mesmo Deus que esteve lá, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus que está aqui conosco, é o mesmo Deus que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu estava aqui conversando agora, um pouco antes da gente se preparar para gravar o vídeo, eu estava aqui conversando com o Juninho. Nós estávamos falando sobre a questão da dependência, de depender em Deus. Muitas vezes eu falo sobre dependência, nós falamos sobre dependência em Deus. Mas algo maravilhoso que o Espírito Santo ele nos lembrou é que nós estávamos aqui com duas crianças que ainda não atingiram a maioridade, que são dependentes do pai e da mãe, que precisam do pai para poder se alimentar. Elas não trabalham ainda, elas não têm a renda delas, elas precisam do pai e da mãe para poder comerem, para poder se alimentar, para poder se vestir, elas precisam. Se nesse momento agora o pai e a mãe dessas crianças que vocês viram no começo do vídeo, eles abandonarem essas crianças, elas vão ficar em uma situação totalmente precária, porque elas precisam do pai e da mãe, porque elas não trabalham ainda, elas não atingiram a maioridade. E algo interessante é que desde quando nós somos pequenininhos, ainda lá na fase ainda, quando nós estamos aprendendo o beabá ainda, aprendendo a falar mãe, pai, mamãe, papai, a primeira coisa que a nossa mãe ou o nosso pai ele faz é dar comida na nossa boca, porque o pai, a mãe, ele sabe que a gente não tem condições de por nós mesmos, a gente não tem coordenação motora para poder levar o garfo até na boca, ou a colher até na boca e poder se alimentar. A criança ela não tem coordenação motora, então ela precisa do apoio do pai e da mãe. Mas porém, após esse apoio, quando chega aí perto de 1 aninho de idade, dos 2 anos, o pai e a mãe ele já ensina a criança, através do aviãozinho, ou através ali de uma outra dinâmica, que a criança ela precisa aprender a segurar o garfo, a se alimentar sozinha. Essa criança ela não pode ficar todo o tempo da vida dela dependendo da mãe e do pai para colocar a comida na boca dela. E a criança, ela já começa os primeiros passos de independência. Os primeiros passos de independência, essa criança ela começa já lá ainda tão novinha, tão pequena, tão criança ainda, ela já começa a entender o que é independência. Ela começa a entender que ela precisa aprender a comer. Ela precisa aprender a andar. Ela não vai ficar a vida dela inteira engatinhando. Ela precisa andar. Ela precisa aprender a se locomover. E algo bem bacana na nossa vida espiritual com Deus, na nossa vida com Deus, é que é totalmente o inverso. Deus ele desconstrói tudo. Deus ele desconstrói toda a nossa independência e ele nos faz nos tornar dependentes dele. Deus ele desconstrói tudo isso que nós aprendemos, trazendo isso para um contexto espiritual, agora para um campo espiritual. Deus ele nos faz
ficar dependentes dele. Porque quando nós estamos dependentes, é que verdadeiramente nós confiamos. É quando nós estamos dependentes, é que verdadeiramente nós conseguimos descansar. Uma criança ela é dependente do pai e da mãe, então ela não vai se preocupar com o dia do amanhã. Porque ela é dependente do pai e da mãe, ela sabe que existe um pai e uma mãe que estão ali para cuidar dela. Ela não tem preocupação com o amanhã. Você já viu uma criança preocupada com o amanhã? Isso é algo que não, meio que não existe. Eu acho que uma criança ela não se preocupa com o amanhã. Porque ela sabe que tem o pai cuidando dela. Ela sabe que em tudo que ela necessita, ela precisa se vestir, ela precisa se alimentar, mas ela sabe que ela tem o pai. Ela sabe que o pai dela não vai deixar faltar nada. E ela não se preocupa. Ela não se preocupa. E, né, Juninho? O Juninho também tem algo assim a compartilhar. Eu acho que uma coisa bacana, né, Juninho, assim, disso tudo é que Deus, ele, novamente frisando, ele desconstrói, né? Ele desconstrói essa independência. Não que nós não devemos ser independentes, tipo, para trabalhar, não. Daí sim, já atingimos a nossa fase adulta. Mas trazendo isso para um contexto espiritual, Deus, ele desconstrói essa independência nossa. Ele nos faz ver que a nossa força, né, ela não está aqui na força do meu braço, que tudo eu dependo dele, que tudo eu preciso dele. E o ser humano, hoje em dia, o ser humano é carente de Deus. Eu não digo apenas o crente, eu digo o ser humano no geral, o ser humano é carente de Deus. O ser humano, ele muitas vezes ele confia na força do seu próprio braço, né? No eu posso, no eu faço, no eu posso fazer. Mas muitas vezes essa carência, ela vem o quê? Através de uma depressão, através de uma ansiedade. Eu ia falar, muitas vezes o ser humano ele busca tentar preencher essa carência de Deus. Verdade, né? Com coisas que vêm a só destruir, né? Verdade. É o caminho totalmente inverso, né? Verdade. Porque aquele espaço que precisa ser preenchido, não tem outro que pode preencher. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo. Uma pessoa quando ela procura a droga, né? Ela procura não exatamente a droga, mas ela procura aquele bem-estar que a droga traz, né? A pessoa quando vai... Eu já tive a oportunidade de conversar com uma prima minha que é ex-dependente de crack. E ela fala que ela procura não exatamente o crack, mas ela procura aquele bem-estar que o crack traz, momentaneamente. Porque quanto mais se usa, mais rápido fica esse bem-estar, né? E ela procurava aquele bem-estar. E como era algo muito rápido, porque ela usava com muita frequência, então mais e mais e mais ela procurava porque ela queria aquele bem-estar que o crack trazia para ela. Aquele bem-estar passageiro, né? E é isso que o ser humano hoje em dia procura. O ser humano procura o bem-estar. Porém, o ser humano, ele deixa Deus de lado e procura bem-estar em outras coisas. Ele procura o bem-estar muitas vezes na vaidade da vida. Muitas vezes procura o bem-estar em um vício. Procura muitas vezes o bem-estar em pessoas. Mas o seu bem-estar, na verdade, ele está em Deus. Ele está em Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é a nossa paz verdadeira. Jesus, ele disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E esses dias que ele estaria conosco inclui os dias maus, né, Juninho? Inclui os dias maus. Quando Jesus ele falou, eu estarei convosco até a consumação. E quando vem os dias maus, a gente esquece também dessa promessa que ele estaria conosco. Que ele estaria conosco nos dias maus também. Então, é onde mais uma vez, né, vem a questão da dependência. Nós somos treinados, nós somos ensinados para não ser dependente de ninguém. Só fazendo uma colocação, eu estava conversando esses tempos com alguns companheiros e eu estava falando a respeito disso. Galera, eu tenho dificuldade de ter dependência com Deus. Eu conheci um menino que ele fez uma viagem agora para estar em comunhão com a gente e ele foi direcionado por Deus a isso. Só que ele é do Ceará e a passagem de avião custa em torno de uns R$900 para cá. E ele veio pra cá sem o dinheiro da passagem de volta, porque ele sabia que Deus ia prover pra ele. E eu disse, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu fui criado pela minha mãe sempre pra mim fazer comida, pra mim me virar, pra ser independente. E eu olho pra um cara que vem sem dinheiro pra volta, sabe? Aquilo me confrontou muito. Tem uma passagem na Bíblia que é a primeira pregação de Jesus, nada muito religioso assim. Primeira vez que Jesus sai do deserto, assim, ele vai falar com para as pessoas a respeito do reino, ele fala, arrependam-se, sabe? Verdade. Eu acho que aquela palavra é muito forte porque ele não estava falando, se arrepende do seu pecado, não peque mais, mas ele estava falando a respeito de uma mudança de mente. Bacana, nossa. Sabe? Então eu creio que
que esse testemunho meu que eu falei agora, essa maneira que eu fui confrontado tem tudo a ver com aquele arrependimento que Jesus pregava. A metanoia, né? A palavra arrependimento e metanoia. Que é uma desconstrução. Eu estava indo em uma direção, eu passo a mudar em outra. A mudança de mente, sabe? E eu creio que a dependência, ela tem muito a ver com esse arrependimento, com essa metanoia. A gente foi criado nessa cultura, nessa sociedade de ser independente. E Jesus vem e diz, não, tu precisa ser dependente de mim. Desconstrói todos esses valores que a gente tinha. Lá está um campo de dependência mesmo, né? De depender dele, né? De dependência mesmo, assim, de... Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mancurado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser